Olá, aqui estou eu de novo, Theo Carvalho, para falar com você sobre Evangelho na prática. E essa é a última aula dessa matéria. Eu já quero te agradecer por estar acompanhando até aqui. Espero que esteja sendo muito bom, muito edificante para você, porque para mim está sendo renovador, está sendo incrível pensar e repensar algumas coisas. Agora, mais do que tudo que nós estamos ouvindo e aprendendo, nós já falamos disso numa aula passada. Mais importante do que tudo que nós ouvimos e aprendemos é o que nós fazemos. Porque é fazer a vontade do Pai que nos alimenta, que nos fortalece. E essa última aula, meu desejo é que ela seja realmente viva para você. Que ela se torne a sua vida, a sua prática. Eu quero orar antes da gente começar, beleza? Pai, obrigado por seu cuidado, obrigado por seu amor, obrigado por seu companheirismo, obrigado por nos dar ferramentas para que possamos conhecer cada vez mais quem você é. Você se revela a nós intimamente através do seu Espírito, mas essas ferramentas, escolas, cursos, textos, livros, nos ajudam, às vezes, a perceber algumas coisas com clareza. E o meu desejo é que esse estudo, esse curso seja assim, seja como clareza diante dos nossos olhos, seja como luz que nos ajude a te ver melhor e que isso se torne vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo com você Lucas 4,18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me deu capacidade. Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me capacitou. Nós já conversamos bastante sobre isso aqui, aliás, sobre o Espírito de Deus, sobre o poder do Espírito de Deus, sobre sermos guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós cremos na obra de Jesus e em sua suficiência, nós recebemos o seu Espírito. E é esse Espírito quem nos unge, ou seja, quem nos capacita. A palavra unção significa capacitação. Quando Jesus está falando, foi o Espírito de Deus quem me ungiu, ele está falando, o Espírito de Deus quem me capacitou. E é interessante que nós sempre queremos mais unção, né? Nós queremos um nível maior de unção, mas eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo mora dentro de você, você já tem toda a capacitação disponível para você. É o Espírito de Deus quem nos unge, é Ele quem nos capacita para sermos como Jesus é e a fazermos as mesmas coisas que Jesus fez e obras ainda maiores. É para isso que serve a unção. Quando nós quisermos unção, então quando você fala, eu quero mais unção, entenda para que serve a unção. É uma capacitação para que você seja como Jesus, para que você ame como Ele, para que você olhe para o perdido como Ele olha, para que você viva a vida de Jesus. E essa é a função da unção. Amarmos como Jesus ama, para revelarmos o Pai através desse amor, para que o propósito do Pai se cumpra e seus filhos sejam encontrados e reunidos. Porque lembra que tudo que Deus faz é para que o seu propósito se cumpra? Pois é, todo recurso que Ele nos dá é para que esse propósito seja cumprido através de nós. Então a unção, a capacitação, é para que nós possamos revelar o amor do Pai aos filhos, encontrar esses filhos perdidos e reunir esses filhos. É através do Espírito Santo que nós podemos proclamar Jesus, demonstrar Jesus e ser Jesus para os perdidos, tá? Para que os perdidos sejam encontrados e para que os filhos conheçam o amor do Pai. Nós também já conversamos sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, porque o Evangelho não é um conjunto de regras para cumprirmos, o Evangelho é uma vida para nós vivermos. Então, nós não evangelizamos com base em regras, nós evangelizamos sendo guiados pelo Espírito. E eu quero te falar uma coisa que você já sabe, mas é muito bom sempre te lembrar. É que o Espírito Santo dentro de você te ensina todas as coisas. É que o Espírito Santo dentro de você te capacita todas as coisas. Tudo que você precisa para ser como Jesus já está dentro de você. O Espírito Santo. Ouça, corresponda. Às vezes pessoas vêm me pedir conselhos com relação a algumas coisas que eu simplesmente respondo, o que o Espírito Santo está te falando com relação a isso? Eu respondo com uma outra pergunta, porque às vezes nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo, nós temos às vezes preguiça de ouvir o Espírito Santo. É mais prático, é mais fácil seguirmos regras ou a direção de alguém. Mas Jesus falou, o Espírito Santo vai habitar em vocês, em João 14, é Ele quem vai ensinar a vocês todas as coisas, é Ele que vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho dito, é Ele quem vai capacitar vocês a fazer as mesmas obras que eu faço e coisas ainda maiores. Você já tem dentro de você todo o potencial necessário para ser exatamente como Jesus é e amar como Ele ama.
E agora, nessa que é a nossa última aula dessa matéria, eu quero me aprofundar com você um pouco mais na prática do Evangelho através do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, eles passaram 3 anos convivendo com Jesus, né? Se relacionando com ele, aprendendo com ele, ouvindo Jesus falar, comendo com ele, dormindo, acordando, ouvindo ele, fazendo junto com Jesus. Aí de repente você pensa, caramba, com certeza, depois de 3 anos, esses discípulos já estavam mais do que preparados para dar continuidade ao ministério de Jesus, né? Mas não, eles não estavam. Porque o que nos capacita não é o quanto nem ouvimos, nem o quanto nós aprendemos, nem mesmo o quanto nós praticamos e fazemos. O que nos capacita é o Espírito Santo, porque capacitação é unção, e a nossa unção vem dele. Você pode até se tornar mais hábil, quanto mais você fizer, mas você só é hábil e cada vez mais hábil porque a sua capacidade foi gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita, é de dentro para fora, não tem a ver com o que eu leio, não tem a ver com o que eu aprendo, tem a ver com o que o Espírito Santo gera dentro de mim. Por isso que muita gente lê a Bíblia a vida inteira e não consegue enxergar Jesus. Não tem a ver com o exterior, não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, a nossa capacitação, ela não é natural. A nossa capacitação é sobrenatural e ela vem diretamente do Espírito Santo para nós, os seus filhos. Se nós fôssemos homens e mulheres naturais, aí tudo bem, nós viveríamos naturalmente. Mas nós somos seres espirituais. Nós nascemos de novo e recebemos a identidade de Jesus. Nós somos como Jesus é. Então nós vivemos de acordo, não com o que nós vemos, nem de acordo com as regras e com os padrões, mas nós vivemos guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, mesmo depois de passar 3 anos se relacionando com Jesus, né? Jesus chamou os seus discípulos e falou o seguinte, esperem, não façam nada ainda, até que vocês sejam capacitados, ou seja, vocês ainda não são capacitados, esperem em Jerusalém, e aí sim o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. É o Espírito Santo quem nos faz testemunhas de Jesus. Então, nós começamos a revelar Jesus através de nossas atitudes e de nossas palavras, através do nosso comportamento, através do nosso temperamento, aí sim, a partir do Espírito Santo. A partir do Espírito Santo, as pessoas começam a olhar para nós e ver Jesus em nós, por causa dele em nós. É o Espírito Santo quem faz com que a gente possa revelar Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita a proclamar Jesus, a demonstrar Jesus e a viver Jesus. Se você quer ter uma igreja local movida por evangelismo, então tudo que vocês precisam fazer é ouvir o Espírito Santo. Ele já foi derramado, ele já vive em vocês, é o mesmo Espírito quem faz tudo em todos, é o que a Bíblia diz. Então simplesmente ouçam e correspondam, porque o Espírito Santo nos capacitou para sermos testemunhas de Jesus. E o Espírito de Deus também nos capacitou com poder. Eu não sei você, mas eu sempre achei maravilhoso ler na Bíblia o quanto Jesus curava e fazia milagres. Eu achava aquilo extraordinário. Eram cegos voltando a enxergar, era paralítico andando, era morto ressuscitando, eram pessoas oprimidas sendo libertas. E além de Jesus, nós também vemos os discípulos, os apóstolos fazendo as mesmas coisas, né? Aí eu lia isso na Bíblia, eu pensava, caramba, eu também quero isso, então eu preciso me santificar mais, eu preciso me esforçar mais, porque eu quero mais unção, eu quero fazer essas coisas, eu quero curar os enfermos, eu quero libertar os oprimidos. Até que, num belo dia eu descobri que isso não tem a ver com o quanto eu me santifico, até porque foi Jesus quem me santificou. E eu também descobri que o Evangelho não tem nada a ver com o meu esforço, e sim com o sacrifício de Jesus. Por isso que o mérito não é meu, o mérito é dele, por isso que a glória não é minha, a glória é dele. E eu também descobri que foi por causa de Jesus, por causa dele, eu recebi o Espírito Santo, que me capacita a ser exatamente como ele é, e a fazer as mesmas coisas que ele fez. Então, quando eu descobri isso, o que eu fiz? Eu comecei a orar para que pessoas fossem curadas. Aí sabe o que aconteceu? Elas foram curadas. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te deu poder para curar, para libertar
e para glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo também nos capacitou a vivermos a verdade. Jesus se referiu ao Espírito em João 15, 26 como o Espírito da verdade. Isso nos mostra que o Espírito ele está mais interessado na verdade espiritual do que na experiência espiritual. Tá? O Espírito está mais interessado com a verdade do que Deus diz, do que com a emoção daquilo que Ele faz. Nós muitas vezes queremos medir o quanto nós estamos nos relacionando com Deus, o nível da nossa intimidade com Deus, pelas nossas sensações físicas, pelas nossas emoções. Acho que Deus está tão distante, eu não tenho sentido Deus, eu não tenho sentido a presença de Deus. Mas o Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito da vida, não tem a ver com o que nós sentimos, tem a ver com aquilo que nós cremos, tem a ver com aquilo que Deus falou. Ele falou, vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Ele é quem Ele é. E se Ele falou que estaria conosco para sempre, Ele está conosco para sempre. É claro que nós nos emocionamos, né? Quando nós percebemos, às vezes, o agir de Deus em uma determinada situação, ou na vida de uma pessoa, quando nós vemos um cego ser curado, é lógico que a gente fica feliz. Quando nós vemos uma pessoa que antes estava tão aflita, receber paz, se sentir amada, é lógico que a gente se emociona. Só que mais importante do que aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós sabemos. E por isso que a palavra e a verdade precisam andar sempre juntas. As Escrituras, tá? Estudar as Escrituras sobre a verdade do Espírito Santo é extremamente poderoso, porque é o Espírito Santo quem nos revela Jesus, e Jesus é a verdade. Então, quando nós lemos as Escrituras na dependência do Espírito da verdade, ele nos revela Jesus, ele nos aponta Jesus. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que quando eu leio a Bíblia e eu não vejo Jesus naquilo que eu estou lendo, então é porque eu estou entendendo errado o que eu estou lendo. Porque a Bíblia inteira aponta para Jesus. E nós conseguimos perceber Jesus nas Escrituras por causa do Espírito da verdade, o Espírito que nos revela a verdade. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. E quando o evangelismo é capacitado e dirigido pelo Espírito Santo, então aí sim Jesus é revelado. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, ele nos conduz a Jesus. Você entende a importância disso? De sermos guiados pelo Espírito Santo? Nossa regra de evangelismo, nossas práticas evangelísticas nunca poderão revelar Jesus a ninguém. Por isso que às vezes nosso serviço evangelístico é tão cansativo e tão infrutífero. Mas quando nós somos guiados e direcionados pelo Espírito Santo, aí tudo que nós fazemos é 100% proveitoso. Nosso evangelismo é efetivo, as pessoas são alcançadas porque é o Espírito Santo quem revela Jesus. Não são nossas técnicas nem a nossa habilidade, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita e nos dá habilidades específicas para revelarmos Jesus. E eu quero falar com você para já encerrarmos essa última aula. Espero que esteja sendo bom para você. E eu quero terminar com uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre habitação. Então eu quero ler com você João 14, versículo 17, que diz, é o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e depois ele estará em vocês. Jesus aqui anunciando a vinda do Espírito Santo, ele diz, vocês sabem muito bem quem é o Espírito Santo, porque hoje ele habita com vocês. Mas depois que eu for para o Pai e ele enviar o Espírito Santo, ele não vai vir mais para andar com vocês, ele vai vir para habitar em vocês, ele estará em vocês. Os discípulos sabiam que era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava em Jesus. E por isso que o Espírito Santo estava com eles. E Jesus dava poder e autoridade em circunstâncias para que os discípulos pudessem agir. Mas Jesus fala, eu vou para o Pai, e a partir disso ele vai enviar um Consolador, e ele vai começar a morar em vocês. Houve um tempo em que, para que milagres e curas acontecessem, era necessário que o Espírito Santo visitasse alguém. Né? No tempo do Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança, o Espírito Santo visitava os homens,
Para que alguém profetizasse, era necessário que o Espírito Santo visitasse essas pessoas, era necessário que as pessoas fossem visitadas pelo Espírito Santo. E esse era o tempo da visitação, o Espírito Santo só nos visitava. Mas hoje nós vivemos o tempo da habitação. O Espírito Santo vive dentro de nós. Ele não nos visita, ele está em nós. Nós somos um com ele e ele é um conosco. Não tem momentos em que o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo vive em nós. Não tem momentos nos quais o Espírito Santo esteja ausente. O Espírito Santo está em nós. Você não precisa que o Espírito Santo se aproxime, ele já está dentro de você e não existe proximidade maior do que essa. Não precisa mais que ele venha de lugar algum, porque ele já vive dentro de você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então agora, para nós conhecermos o coração do Pai, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para podermos revelarmos Jesus aos perdidos, nós não dependemos mais de momentos excepcionais para que coisas incríveis aconteçam. Nós não dependemos mais de momentos sobrenaturais, porque agora nós temos uma vida sobrenatural. O Espírito Santo vive dentro de você e ele está aí nesse exato momento. Enquanto eu falo, enquanto você ouve, e depois que você encerrar a aula, e quando você for fazer qualquer coisa, e quando você for dormir, e quando você for comer, e quando você for conversar com alguém, quando você for trabalhar, o Espírito Santo está dentro de você. Não existe algo específico que você precise fazer para que ele se aproxime. Ele já vive em você. Não existe um ritual para que o Espírito esteja mais perto. Jesus fez todo o necessário para que o Espírito Santo nos fosse concedido. Então, proclamar, demonstrar e ser Jesus para os outros já está muito fácil para nós, porque nós já temos dentro de nós o Espírito de Jesus. O mesmo Espírito que capacitou Jesus a fazer tudo o que ele fez, vive em nós e nos capacita a fazermos o que Jesus fez. O mesmo Espírito que fez com que Jesus amasse as pessoas, se importasse com as pessoas, vive dentro de nós. E o mesmo Espírito que fez com que Jesus curasse os enfermos, ressuscitasse os mortos, vive dentro de você. E ele é o Espírito da verdade, então não tem a ver com sentimento, mesmo que você nem sinta. Eu não sinto o Espírito Santo, você não precisa sentir, você precisa crer e saber. Ele vive em você, essa é a sua verdade. Então, para que você possa proclamar, demonstrar e ser Jesus para alguém, tudo que você precisa é se dispor, é começar, é ir, é fazer, porque você já tem tudo o que precisa para ser exatamente quem você nasceu para ser, filho amado de Deus. E também já tem todo o suficiente para fazer exatamente o que Deus te chamou para fazer, que é reunir os filhos dele sobre a terra. Quando você estiver em dúvida sobre qual é o seu chamado é ser filho. E sendo filho, encontrar os filhos, reunir os filhos, apresentar o Pai para eles. Você já tem todo o necessário para que isso aconteça. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Hoje você já pode amar os perdidos, você já pode chamar os perdidos, se envolver com eles, se importar, se relacionar. E você pode revelar Jesus, amando os perdidos com o mesmo amor com o qual o Pai ama você, por causa do Espírito de Deus que já habita dentro de você. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por sua instrução. Obrigado porque o Espírito Santo nos leva a perceber o que está por trás do texto. Obrigado porque o Espírito Santo nos revela o que sequer foi dito. Obrigado porque o seu Espírito vive em nós. Obrigado porque você escolheu nos fazer um contigo. E você escolheu fazer isso através de Jesus. E por causa do que Jesus fez, o Espírito Santo vive em nós. Nós somos um contigo para sempre. Obrigado, Pai. Que esse mesmo Espírito
nos conduza, que esse mesmo Espírito nos guie, que esse mesmo Espírito nos leve a viver toda a verdade, a revelar toda a verdade, que nós cada vez mais nos empenhemos, que nós sintamos cada vez mais prazer em proclamarmos, demonstrarmos e sermos Jesus para a vida das pessoas. Que o seu propósito se cumpra em nós, que o seu propósito se cumpra através de nós, que o Evangelho não seja teoria, que o Evangelho seja algo prático em nós. O Evangelho é prático quando o Evangelho é vivo. O Evangelho é prático quando ele é Jesus. Jesus é vida, ele é real. Então que o Evangelho não seja para nós mais uma teoria, que o Evangelho não seja para nós mais uma linha teológica, mais uma doutrina, mais uma filosofia, mais um conhecimento, mas que o Evangelho seja a nossa vida, que Jesus seja a nossa vida e que essa vida transborde de nós. Obrigado, Pai, por seu amor. Obrigado, Jesus, por ter cumprido o plano do Pai. Obrigado, Espírito Santo, por viver em nós. Amém. Amém.